Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é cuidados paliativos. Bom, doutora Maria Goretti, a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre a comunicação, os cuidados, né, que a gente tem com o paciente e também com o familiar. Mas em algumas vezes o paciente está tão debilitado que ele não consegue se comunicar. Como que é feito, como que o profissional trabalha com esses pacientes, né, que não conseguem, não têm uma boa comunicação? Olha, eu parto sempre do princípio que o doente, mesmo quando não consegue falar, ele não consegue se comunicar com a gente, falar, mas ele consegue ouvir ou pelo menos perceber o que acontece no entorno. Então, a gente lida com esse paciente quase como se ele fosse capaz de dar um retorno para a gente. Primeiro, eu tenho que aguçar muito a minha percepção. Então, para avaliar um sintoma, eu tenho que olhar muito bem, observar a expressão do doente, a atitude no leito, isso é muito importante. Mas depois, eu percebo que quando a gente conversa com esse doente, chega próximo, fala, toca, esse doente muda, reage. Né, reage normalmente de uma forma receptiva ao cuidado. Então é muito importante que a gente continue tendo todos os cuidados com esse doente, ou seja, eu não vou falar aquilo que possa ser inconveniente ou não vou fazer nada que aquele doente não queria que fosse feito anteriormente. Essa é uma atitude muito perigosa no atendimento à saúde. Muitas vezes as pessoas dizem, não, ele não percebe mais, então agora pode fazer isso. Isso é uma atitude bem perigosa, porque ele escuta, ele pode não estar se comunicando, mas ele está consciente. Então, o que eu consegui conhecer do paciente antes e a forma como eu lidava com ele antes tem que ser mantida até o final, até o último instante de sua vida. Então, eu não posso perder a perspectiva de que quem está ali é aquela pessoa que eu conheci. Mesmo que eu tenha conhecido ela muito bem, andando, conversando, capaz de tudo, ela só está impossibilitada agora de se mover, de se comunicar, de falar. Eu costumo usar uma figura de linguagem interessante com esse doente. Eu digo que o envelope é que está ruim. O envelope está rasgadinho, mas a cartinha tá muito grande. Né? Às vezes a gente fala, olha, essa cartinha não cabe mais nesse envelope. Ou seja, o corpo está debilitado, mas a pessoa está ali. E eu tenho que respeitar como tal, e respeitar inclusive as decisões que essa pessoa tomou anteriormente. Esse é um treino importante, eu acho, e é uma visão importante para qualquer profissional de saúde, em qualquer especialidade. Com certeza, né? Saber identificar e respeitar essa individualidade, né? Sim. Essa pessoa é muito bom. Ela continua sendo aquela pessoa, né? Se fala muito em dignidade ao morrer. É uma palavra até banalizada. Não, a morte digna, o que é de fato isso? É um ensinamento da Elisabeth Kübler-Ross, que foi uma profissional importante, que trouxe muito essa ideia, essa discussão sobre a morte, sobre morrer. Ela diz que morrer com dignidade é ter a possibilidade de morrer com a sua própria identidade. Então, no mínimo, eu tenho que respeitar a identidade do doente até o final. E me diz uma coisa, quando o paciente é uma criança, muda a abordagem? Sim. Eu praticamente não trabalho com crianças, mas eu tenho um interesse grande e procuro ler bastante e converso muito com quem trabalha com crianças. Na verdade, o que se fala é que a criança é muito mais fácil de lidar. A criança tem uma ingenuidade, ela não tem menos medo da morte. E ela fala com muito mais tranquilidade e com muito mais verdade. Né? Mas a grande dificuldade é lidar com os pais. Então, eu tenho que ter uma técnica toda especial para lidar com os pais. Porque quando morre uma criança, morre o sonho de vida de pais. Né, de um pai, de uma mãe, e de avós, e de tios, e de todo o entorno. O que torna muito mais difícil. Certo. Na verdade, a família acaba sendo o foco maior da atenção. A criança sim, mas a criança é tão despachada, tão simples, tão tranquila. Ela fala, ai tia, eu vou morrer. Vou morrer amanhã. De uma forma diferente, não? E não vê isso, e é engraçado, não lida com tanta angústia como às vezes um adulto. Me diz uma coisa também, doutora Maria Goretti, o termo paciente terminal. Tem muitas pessoas que têm rejeição, que não gostam de usar esse termo. Ele está caindo em desuso no meio dos cuidados paliativos? O paliativista normalmente evita usar esse termo, até porque essa é uma definição difícil em medicina. As definições que existem em literatura, elas são muito pautadas na assistência que você vai dar ao paciente. Então, por exemplo,
O sistema americano de cuidados, ele chama de paciente terminal o paciente que tem 6 meses de sobrevida. Não te parece estranho? Às vezes a pessoa está tão bem, né? Está tão bem, plena, fazendo um monte de coisas e ela é chamada de paciente rotulada de doente terminal. É estranho, mas é porque para eles o seguro saúde ele tem uma especificidade nesse período. Então o termo é usado de formas diferentes em lugares diferentes. A gente aqui, a gente tenta evitar usar paciente terminal. A gente identifica assim, quando o paciente está na fase final da vida, um prognóstico esperado de semanas de vida, porque isso muda todo o quadro clínico. Ou na fase final da vida, com prognóstico esperado de horas a dias. Normalmente os últimos 2 ou 3 dias de vida, porque o quadro clínico é muito especial. Então a gente costuma se referir mais à fase final da vida, não a doente terminal. Fica até melhor. A doença terminal até a gente consegue falar, é uma doença terminal, porque essa doença pode levar a pessoa à morte. Personifica. Personifica. Existem cursos, palestras, workshops para preparar profissionais para entender um pouco mais de cuidados paliativos? Sim, existem várias iniciativas no Brasil. Uma delas, eu faço parte da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a gente tem um website e a gente tem promovido ações educativas, congressos, encontros, simpósios. Formalmente, ainda não existe no Brasil um curso, uma residência, um treinamento em medicina paliativa ou em cuidados paliativos para todos os profissionais. Mas isso é uma coisa, a boa notícia é que isso tem tempo curto. Provavelmente a partir do próximo ano a gente começa uma educação formal. Mas existem vários cursos. Na internet, através do próprio site da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, você pode identificar vários eventos, vários cursos em vários lugares do país. Tem crescido muito o interesse. Interessante isso. Bom, doutora Maria Goretti, muito obrigada por tê-la aqui. E o nosso quadro de entrevistas acabou por hoje, mas você pode deixar registrado a sua opinião no e-mail do programa ciênciaespiritualidade@tvmundomaior.com.br. É com você, Décio. Nós ouvimos a doutora Maria Goretti falar um pouquinho mais sobre cuidados paliativos. É claro que é um assunto tão profundo e tão complexo que em um programa nós não vamos conseguir esgotá-lo. Mas nós temos a esperança de que a entrevista com a doutora Maria Goretti tenha mostrado ao amigo telespectador como é uma medicina que está se aproximando muito do paradigma espiritualista. Basta nós percebermos que o médico, no cuidados paliativos, ele não se detém apenas sobre o doente. Ele pensa no doente, pensa no entorno do doente. Ele sabe que a família do doente é seu paciente também e que há necessidade de se constituir uma equipe de trabalho para auxiliar o doente durante o período de doença, mesmo que essa doença seja incurável ou mesmo que essa doença leve ao desencarne. Essa equipe é formada pelo paciente, o médico e a família. E todos os outros profissionais da área da saúde que estejam envolvidos nos cuidados para dar conforto para esse paciente. Então, quando o médico vai já com essa ideia de que ele tem que cuidar não só do paciente, mas da família, e notadamente, como a doutora Maria Goretti falou na nossa entrevista, a questão da criança, em que o cuidado do médico ele recai mais sobre a família, porque a criança encara de uma maneira mais natural, mais fisiológica a própria morte. Então nós temos a nítida sensação de que o paradigma está se instalando, o paradigma espiritualista, de que finalmente nós estamos começando a pensar na nova medicina e numa medicina que sabe que a cura é atributo do doente e não do médico e que sabe também que curar não significa restabelecer a ordem física, significa restabelecer a ordem emocional, a ordem espiritual. Como disse o Dr. Bezerra, saúde é a perfeita harmonia da alma. Muito obrigado, telespectador, e esperamos vê-lo no nosso próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!